Dom Adélio está lançando o seu primeiro livro. Antes de falarmos do livro, Dom Adélio, gostaríamos de saber por que o senhor resolveu escrever, tornar-se escritor. Bom, em primeiro lugar, tenho que dizer uma coisa. Nunca tive a intenção de me tornar um escritor. Escrevi pela insistência dos meus amigos, que desde há tempo pedia que escrevesse alguma coisa. Então foi mais para aderir a este apelo, a este pedido dos meus amigos que decidi de escrever algo, do que por outro motivo. Agora, ao tomar esta decisão, evidentemente que tive que pensar naquilo que podia escrever. E foi assim que nasceu o livro, por existência. Mas tenho um princípio para mim, que corresponde a um provérbio da minha terra. Não tem uma folha de uma árvore que se mexa sem que Deus queira. Então, atrás da voz desses amigos, eu, por esta fé que tenho, que tudo acontece pela vontade de Deus, pelo desejo de Deus, eu acho que escrevi também porque Deus pedia, Jesus pedia que eu escrevesse alguma coisa. Nesta insistência, como foi a experiência de escrever um livro em meio de tantas outras atividades? Bom, foi uma experiência engraçada. No começo, eu encontrei, não digo dificuldade, mas um marinheiro de primeira viagem. Então, uma certa dificuldade, mas não muita. Na medida em que ia escrevendo, me sentia atraído pelo argumento que tinha escolhido. Então, foi um pouquinho difícil no começo, depois foi até gratificante para mim, porque o argumento me obrigou a pensar, a refletir, a meditar, a gostar, a saborear aquilo que ia escrevendo. O livro que o senhor escreveu tem o título Maria Vida. Por que o senhor escolheu este assunto e também este título? Bom, não tem dúvida nenhuma que naquilo que escrevi tem a herança da minha mãe, do meu pai, da fé, da minha pequena paróquia. Tem certamente o influxo dos estudos feitos em filosofia, teologia, no estudo marianos, nas leituras, mas, sobretudo, o fato que tive a graça de Deus, não tenho nenhum mérito nesse sentido, tive a graça de Deus de conhecer a Virgem Maria e de amá-la, que são duas coisas completamente diferentes. Porque nós podemos ter um ateu, alguém que não acredita em Cristo, que não acredita em Nossa Senhora, que sabe muito mais do que eu dela, mas não a ama. É um conhecimento puramente intelectual. Quase diria assim, um conhecimento devido mais à memória do que à inteligência, à profundidade da mente que penetra nas coisas. Mas sabemos que a fé ilumina a mente e também fortalece a vontade. De maneira que eu escrevi
não só à luz daquilo que estudei, mas à luz daquilo que acreditei e que acredito firmemente. Sabemos que o Senhor teve uma devoção muito particular a Maria, bem caracterizada em suas homilias, citações e, claro, na idealização do santuário e a promoção da devoção a Nossa Senhora Imaculada, Rainha do Sertão. Esta devoção teve influência na proposta e desenvolvimento do livro? Em quê? Não tem dúvida nenhuma, não tem dúvida nenhuma que na vida da gente tem uma unidade. Nós não somos feitos de pedacinhos isolados. A nossa vida não é a soma de números, mas é uma continuidade. Então, aquele que se sentiu inspirado por Deus para fazer o santuário é o mesmo que tentou descrever a vida de Nossa Senhora de uma maneira mais ou menos digna, né? Então, tem uma relação, uma continuidade. Lá, trabalhei para levantar parede. Aqui, trabalhei um pouco com a mente, segundo a minha pouca capacidade, e trabalhei com a mente para construir outro santuário. A própria Virgem Maria construída historicamente, quando se conta, se escreve a vida de uma pessoa, é como começar a construção de um edifício. Nasceu Nossa Senhora, pelo menos eu tinha este propósito, que nascesse Nossa Senhora a partir dos pontos mais baixos humanos até o cume da sua vocação de ser mãe de Deus. Quais as principais fontes de inspiração que o ajudaram na escrita do livro, Dom Adélio? As fontes de inspiração, precisa pensar que tenho 90 anos, é que ao longo desta vida tão comprida, tive a graça de ler muito, sempre gostei muito de ler. Bento XVI dizia que gostava muito de escrever. Eu posso dizer uma coisa, que gostei sempre muito de ler. E entre os livros, as leituras, na medida em que avançava nos estudos, tinha um nicho particular, digamos, os tratados, livros que falavam de Nossa Senhora. Então, li obras clássicas como de Ruskin, obras de autores italianos ou franceses sobre Nossa Senhora. Ultimamente, que certamente trabalharam dentro de mim, os belíssimos 3 volumes, 3 livros de Bento XVI, Jesus de Nazaré, onde Nossa Senhora está mais do que presente. Não é só uma figura que está presente, mas é parte viva, digamos, da história de Jesus. Então, tive presente que me inspiraram, não porque tinha ido consultar página por página, mas tinha lido, e aquilo que era substancial, substância do livro, se tinha gravado dentro de mim. E isso é impossível que não tinha influído na compilação do livro. É mais, digamos assim, um livro que me impressionou, que nem sei se existe uma edição brasileira. Este livro, Maria Igreja Nascente, Maria Chiesa Nascente, Joseph Ratzinger, Bento XVI. Este pequeno volume que é uma verdadeira
uma verdadeira fonte de sabedoria, de intuição do papel, da missão de Maria na igreja e no mundo. Do passado, de agora, e eu será igualmente do futuro. Há agora outros livros, outros autores, certamente o Ricciotti, o Prat, francês, e o Chertian, foram autores assim que tive a oportunidade de ler o Papini e outros autores, por exemplo, porque foram escritas centenas de vidas de Nossa Senhora, eu penso, em todas as línguas. Até Dom Bosco escreveu uma vida de Cristo, onde ele põe em relevo muito a figura de Nossa Senhora. Dom Adélio, ouvimos o senhor falar sobre as fontes de inspiração, mas alguma história pessoal o ajudou a definir o título ou a escolha do tema? Olhe, na minha vida, eu fui educador, fui missionário, fui novamente, digamos assim, educador e depois bispo. O que eu posso dizer da devoção de Nossa Senhora? Que o povo cristão ama muito Nossa Senhora. Não digo demais, porque nunca é demais, mas ama muito Nossa Senhora. Agora, em proporção inversa, conhece Nossa Senhora. O povo cristão que ama muito Nossa Senhora, a ama por aqueles fatos que narrados nos evangelhos. Isso é muito pouco. Também na pregação, não é que, digamos, a tradição da homilética católica seja rica, seja muito profunda quando se trata de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora é muito amada, a meu ver, e pouco conhecida. Como torná-la conhecida? Não tem outro jeito, tratando-se de pessoas, que precisa conhecer a vida de uma pessoa. Se se quer conhecer algum fato, umas palavras, algum detalhe, por quanto importante seja, tudo está enxertado na vida, faz parte de uma vida. Então, apresentar a vida de Nossa Senhora para que o mistério em que foi envolvida seja mais conhecido, mais compreendido, para que também a sua grandeza não seja reduzida só aos fatos narrados nos evangelhos e as poucas outras citações que encontramos no livro sagrado, inclusive em São Paulo, quando fala Jesus nascido de uma mulher, que esta frase sozinha vale um tesouro imenso, porque Jesus não nasceu de anjos, nasceu de uma mulher. Não dizem nem o nome de uma mulher. E isso já nos faz ver a mulher de uma maneira completamente diferente. O Deus infinito, quando se tratou de salvar a humanidade, olhou para a mulher, nascido de uma mulher. É isso que me ajudou a colocar Maria, o nome, porque define entre todas as mulheres, Maria é a vida, da vida, e não outros títulos
que seria interessantíssima, a Imaculada, a Assunção, Maria Corredentora. Tem uma infinidade de títulos, de adjetivos, de prerrogativas de Nossa Senhora, que poderia ser título de livros. Mas eu pensei naquilo que mais me parece, a meu ver, me parece que esteja faltando. O senhor nos disse que existem centenas de livros sobre Maria e sobre sua vida. Mas o que diferencia este livro de tantos outros já escritos sobre Maria e certamente sobre a sua vida? Eu escrevi na prefação deste livro que interpretava e escrevia a vida de Nossa Senhora à luz de um princípio que não pode ser esquecido, que não é tampouco simplesmente o critério histórico, que é muito importante, literário, histórico, crítico, são, digamos assim, critérios indispensáveis para escrever algo que tenha uma relação com a palavra de Deus, com a Escritura. Mas eu pensei que, além desse critério clássico, necessário para quem quer escrever algo sobre Jesus, sobre Nossa Senhora, conhecimento histórico, conhecimento crítico, do gênero literário, tudo é necessário, são necessários. A cultura é necessária. Agora, tem algo que não foi suficientemente explorado, porque é em parte subjetivo o argumento, mas é muito importante. O que é que Maria viveu? E como viveu? Como mulher de 2021 anos atrás, viveu como mulher. Então, aquilo que é a normalidade, que praticamente é a regra, é uma leitura da vida de todos os homens. Embora suponhamos que no Evangelho não esteja nunca escrito que Maria comia a meio-dia, ou de manhã e de noite, mas é evidente que tem que ter comido. Então, escrever que comeu não é escrever algo que não tem um embasamento na Escritura. Não tem um embasamento na Escritura. Mas a Escritura apresenta Nossa Senhora como uma mulher. É uma mulher normal, não é um anjo que não precisa de se alimentar. Como exemplo, como pequeno exemplo, então, ter presente o fato que Nossa Senhora foi uma mulher verdadeira, do seu tempo, que viveu os dias como milhares e milhões de mulheres do ano zero, do ano, digamos assim, zero de Jesus, mas de 2000 anos atrás, 2050 anos atrás, vivia. Nossa Senhora não viveu uma vida diferente. Então, introduzir na vida de Nossa Senhora aquilo que todas as mulheres viviam, como comer, viver, vestir, casar, praticar a própria fé. E claro que neste campo nós precisamos de conhecimento histórico, precisamos de conhecimento do tempo, de como se vivia naquele tempo, quais eram as profissões, a que idade casavam, tem conhecimento. Mas uma vez conhecido como as mulheres da Palestina viviam,
isso foi vivido também por Nossa Senhora. Então, neste sentido, eu acho que eu procurei um pouquinho, não de me distanciar, mas de preencher o vazio de certos autores, não todo, porque tem algum autor que é bastante rico de detalhe, mas não de maneira completa. Procurei de escrever assim, de maneira sem pretensões científicas, sem estudar cada palavra, mas tive a intenção de preencher vazio histórico, que não são vazio da fantasia, são vazio histórico, porque quando um autor sério escreve sobre o tempo de a vida na Palestina, no tempo de Jesus, escreve com a mentalidade do cientista, da pessoa que escreve a realidade. Então, eu, sem pretensões, tive este desejo de preencher algum vácuo, algum vazio que se pode encontrar em outras histórias, em outra vida de Nossa Senhora. Ouvi o senhor dizer que pretendeu escrever o livro com estilo e critérios próprios, que facilitasse a leitura para os cristãos católicos, numa linguagem simples e própria para facilitar o entendimento. O que o senhor quer realmente dizer com isso? Bom, em primeiro lugar, no livro inteiro, eu acho que não tem uma palavra de caráter estritamente científico, palavra usada pelos exegetas, por aqueles que escrevem, ou historiadores. E evitei também de falar ou me deter sobre questões científicas que não foram definidas até agora. Eu li livros sérios como Brichotti, que se detém muito, de maneira inteligentíssima, falando sobre opiniões, citando autores alemães, franceses e outros, grandemente. Mas, terminado assim, e sobre isso não temos nada de definido. Então, eu procurei de deixar aquilo que está sendo estudado, que talvez nunca possa ser elucidado, possa ser esclarecido completamente. E nesse sentido, então, as palavras procuradas, maneiras, expressões e também os fatos ou as reflexões evitam de escrever aquilo que é duvidoso, aquilo que cientificamente ainda não foi definido, neste sentido. Dom Adélio, depois de ouvir tudo isso, nasce uma curiosidade. Em quanto tempo o livro foi escrito? Bom, eu realmente não tenho nada de escrito quando comecei, nem de quando acabei. Eu acho que mais ou menos posso ter demorado uns 3 meses, mais ou menos. Agora, dedicando, é evidente que não passei 3 meses atrás da mesinha, da escrivaninha para escrevendo, não, porque o livro, se vê, não é um livro de 200 páginas, não é um volume de um livro de 500 páginas.
não, 3 meses nos tempo necessário para tratar em forma, não digo quase sintética, tratar da vida de Nossa Senhora. Bom, 3 meses não é nada pouco, né, para quem escreve um livro, nem é muito pelo contrário. Normalmente um livro se demora muito mais, se vê que o senhor se empenhou muito sobre ele. E neste empenho, o que foi mais fácil e qual a maior dificuldade encontrada a escrever o livro Maria Vida? Aquilo que foi mais difícil foi um pouquinho determinar algum acontecimento, porque a data, a localização de algum acontecimento, de algum fato que devia descrever. Pelo fato que até entre estudiosos não tem uma convergência sobre tudo, sobre aquela parte que a comunidade cristã encontrou mais nos livros apócrifos, na tradição, do que na palavra de Deus. Então, nós temos nos primeiros séculos que o povo cristão acredita, ama Nossa Senhora, e talvez mais do que nós, mas não escreveu muito, porque a focalização da evangelização foi Jesus, e só Jesus. Nada podia, digamos assim, quase distrair a atenção do povo ao qual se anunciava o Evangelho. Nada podia quase distrair. Naquele tempo em que havia deuses e deusas, Maria, como podia ser compreendida? Então, é muito pouco aquilo que nós temos nos Atos dos Apóstolos, que temos nas cartas dos Apóstolos, é muito pouco o que temos de Maria. E no primeiro século, no segundo, primeiro e segundo século não temos muitas coisas, mas já no segundo século, terceiro, começaram a aparecer escritos sobre Nossa Senhora. E nós temos os evangelhos apócrifos, os evangelhos de Nossa Senhora, temos os outros evangelhos, o evangelho de Tiago e outros, que são muitos, que nos falam de Nossa Senhora. Então, encontrei uma dificuldade de caráter histórico, de conhecimento, porque também no campo dos estudos católicos não temos algo definido, algo cientificamente definido e que seja aceito por todos. Esta foi uma certa dificuldade. E depois a dificuldade de digamos assim, um policiamento sobre a mim mesmo quando escrevia, para não me deixar levar pela fantasia. Então, mas continuar atento àquele critério que dizia de escrever aquilo que logicamente teve que acontecer, que aconteceu. O livro pronto, o livro lançado, certamente haverá uma expectativa de leitura. Que recomendação o senhor daria ao futuro leitor do livro para melhor entendimento e proveito? Olha, é uma recomendação que pode parecer absurda no dia de hoje, mas acostumado a olhar tudo com sentimento de dúvida, de incerteza, de crítica, disso, daquilo,
o científico ou pseudocientífico, com critério científico ou pseudo-científico. A recomendação que eu dou também quando se lê a palavra de Deus. Se pode lê-la só com a boa vontade, a inteligência. E se pode ler com fé. Se pode ler, digamos assim, quase depois de ter rezado. Eu não tenho nenhum... Eu, quando escrevi, normalmente antes de escrever, rezava a Nossa Senhora, rezava a Deus, para ter a luz, para poder escrever algo útil para o povo de Deus, para o povo de Deus. Então, uma leitura feita num clima de fé, de simplicidade. Não de ignorância, não simplório, mas simplicidade. De ler com fé, porque então acontece aquilo que nós acreditamos, que a luz de Deus, a graça de Deus, a luz da fé, chega junto com aquilo que a gente lê. É uma leitura que é igual no sentido de ler, mas ler só com a própria inteligência é ler guiado, iluminado pela graça de Deus e pelo amor de Nossa Senhora. O livro Maria Vida, Dom Adélio, está sendo lançado na efeméride que representa um fato importante para a sua vida. Fale-nos desse acontecimento. Bom, eu considero o lançamento desse livro uma coisa muito especial, mas também muito simples. Baseando-me naquilo que dizia, que tudo acontece guiado pela providência de Deus. Nesse tempo, Deus me ajudou para que escrevesse esses livros. Eu considero-me espero, um pequeno instrumento de Deus para ter escrito este livro, e estou contente e gostaria que Nossa Senhora aceitasse este livro como uma expressão verdadeira do meu amor, porque eu, na minha vida, me senti amado e fiz algo, e este livro que seja algo mais para agradecer e para ajudar, digamos, os devotos de Nossa Senhora, e para ajudar até aqueles que não são devotos, para conhecê-la mais e amar mais, porque o conhecimento é a base do amor. Não se ama nada que não se conheça. Nós precisamos conhecer algo, amamos algo pelo bem que este algo tem e que é amado. Conhecendo Maria, é possível amá-la mais. Não é que seja automático, mas não conhecendo, certamente não se pode amar. Então, espero que este livro ajude a conhecer a Maria, e que Maria aceite
como uma pequena homenagem, este trabalho feito sem pretensões. Chegando ao final desta entrevista, Dom Adélio, mas aproveitando a oportunidade, fale-nos também, como dizem os jovens nas redes sociais, desta nova vibe, desse novo momento de escritor na sua vida. E o que vem pela frente, as suas realizações e projetos como escritor? Bom, eu escrevi mais dois livros neste último tempo, que espero que saiam quanto antes. Eu me coloco, com a idade que tenho, com o tempo que eu tiver, que só Deus sabe, me coloco mais uma vez na mão de Deus, para que eles me ilumine, me ajude a compreender o que Ele quer e que me ajude depois a fazer aquilo que Ele quer. Porque eu posso confiar nas minhas forças só não só com receio, mas com certa... quase com certo temor. O que é que eu posso fazer sem que Deus me ajude, me ilumine, me guie e fazer com satisfação? Com a vida, com a velhice, aprendi que o homem é aquilo que diz a Escritura, é como um sopro de vento, que pode ajudar para dar vida e pode destruir. E é um sopro que dura a vida do homem, é quase o nada, considerada como vida sozinha, sem a perspectiva da realização espiritual, sobrenatural, a realização que Deus reserva para cada um de nós, se formos dignos disso, que será a vida futura, a vida da felicidade.